O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então, começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora, começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos nesta caminhada com nosso Senhor Jesus Cristo, ouvindo Marcos trazendo para nós e nos apresentando a pessoa de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Estamos agora no capítulo 5 do Evangelho de São Marcos, do versículo 1 até o 20º. Vejam só, até então, Jesus estava expulsando demônios. Ele vinha expulsando. Ali já no capítulo 1, nós vimos Jesus entrou na sinagoga de Cafarnaum e lá tinha um homem possuído por um demônio. Você se lembra disso? E Jesus expulsou. E ali vai narrando que muitas pessoas estavam endemoniadas e Jesus ia expulsando. Hoje, de maneira especial,
São Marcos narra assim com muitos detalhes a situação desse homem que estava possuído pelo demônio, pelo diabo. Vocês viram que aqui estava dizendo que aquele homem vivia no cemitério, ele morava no meio dos túmulos, ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. Que situação deprimente que aquele homem estava. Uma situação muito difícil, porque ele estava possuído não por um demônio. Você vê que ele se identifica como legião. Nos militares, principalmente lá no tempo de Jesus, uma legião correspondia a 6.000 soldados. Se ele estava dizendo que era legião, ele estava dizendo que eram 6.000 demônios que estavam no corpo daquele homem. 6.000 demônios. Que coisa! Vocês veem que toda vez que esses demônios eles se deparavam com Jesus, eles começavam sempre a blasfemar. Tanto lá na sinagoga de Cafarnaum, como agora. Eles já vão se expressando. O que é que tem? O que tens a ver comigo? Ele falou. Filho de Deus Altíssimo. Aí ele reconhece a divindade de Jesus e agora ele blasfema. Eu te conjuro, por Deus, não me atormentes mais. Ainda vai conjurando nosso Senhor. Mas a atitude de Jesus é sempre essa. Cala-te e sai. E eles, essa legião, pediu para serem colocados, né, para serem possuídos lá pelos porcos. O povo da cidade, perdendo todos aqueles porcos, expulsaram Jesus, não quiseram saber de Jesus, preferiram ficar com o mal, com os demônios, do que ficar com Jesus. Aqui eu vou abrir um parêntese para explicar uma coisa que é muito importante que a igreja também nos ensina. A igreja nos ensina que casos de possessões são poucas, não são muitas possessões, embora tenha existido muitas pessoas possessas pelo demônio, pelo diabo. Para um exorcista, no caso, o exorcista, ele é designado pelo bispo. Geralmente, nas dioceses, tem 1 ou 2, às vezes tem até 3 padres que foram designados pelo bispo, porque só o bispo pode designar, porque o exorcista, por excelência, é o bispo. Então, o bispo designa o sacerdote para que ele possa fazer esse trabalho de pessoas que estão expulsas ou que estão atormentadas pelo diabo, para que esses padres eles possam expulsar, né, através de muita oração. Por isso, esses padres precisam ser pessoas assim muito piedosas, homens assim muito de Deus, para exercer esse trabalho. Mas para se saber se alguma pessoa ela realmente está possuída por um demônio, a igreja hoje ensina também o seguinte: é preciso que aquela pessoa que está com essas situações, elas sejam acompanhadas por toda uma equipe. Essa equipe formada por psiquiatras, psicólogos, médicos, porque eles vão observar para ver se aquele fenômeno, aquela situação que aquela pessoa está vivendo, ela vai além do natural, se está no mundo realmente sobrenatural. Então, aí é estudado e aí os médicos dizem,
olha, nós não sabemos o porquê desta situação que essa pessoa vive. Pela ciência, não se tem como explicar. Aí, então, aí vai entrar agora o exorcista que vai fazer todo esse trabalho de exorcismo. Fecho parênteses para você entender. Que não é assim qualquer coisa, qualquer situação, a pessoa deu um gritinho aqui, porque está caindo panela não sei aonde, a pessoa está possuída pelo diabo. Não é assim, não. E para o demônio possuir uma pessoa, é preciso que a pessoa permita. É por isso que tem aqueles chamados pactos de sangue que as pessoas fazem. Tem muitos que fizeram isso. E aí elas são possuídas mesmo pelo diabo. Outra coisa que eu queria falar. Eu estou falando para os católicos. É uma catequese para os católicos para que nós possamos entender melhor isso. Então, eu pediria que vocês depois pegassem o Catecismo da Igreja e dos parágrafos 2052 até 2141, vocês pudessem estudar, porque essa questão aqui de exorcismo, de pessoas que são possuídas pelo diabo e tudo mais, está bem relacionada com o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma. Nós fomos criados para servir ao Deus verdadeiro, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi isso que ele falou. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, está ali a Santíssima Trindade. É a Santíssima Trindade que nós adoramos, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse primeiro mandamento nos chama a amar a Deus sobre todas as coisas. E isso é importante para nós compreendermos isso. Porque a pergunta que fica é: o que levou esse homem a essa questão da possessão? São Marcos não mostra. Só fala que ele era possuído por um demônio. Mas o que é que poderia nos levar? O Catecismo da Igreja Católica vai nos ensinando. E ali vai dizendo assim, que nós devemos tomar muito cuidado com essas questões de ocultismo, bruxaria, esses filmes de terror. Tomar muito cuidado com filme de terror. Eu aconselho você não assistir. Para que ficar assistindo filme de terror? Essas religiões satânicas que tem por aí, que hoje já estão se mostrando cada vez mais. O rock, esse rock pesado, com aquelas letras, aonde fala de ocultismo, aonde fala de um ser que vai pegar a pessoa e tudo. Tomem muito cuidado. A magia, a adivinhação, a superstição, essas questões de leitura de mãos, horóscopo. As pessoas pensam, não tem problema, é só questões de horóscopo para saber da coisa. Mas quem é? Quem é que conduz a nossa vida? Quem conduz a nossa vida é Deus, não é esse negócio de Capricórnio e nem muito menos Gêmeos, essas coisas. É Deus que nos conduz, é a Ele que nós devemos buscar e consultar. É a Ele que nós devemos todo o amor e toda a adoração. Esse negócio de invocação dos mortos, receber passes, adivinhação, como eu já falei. Tomem muito cuidado, meus irmãos, porque essas coisas são brechas que vão se dando. As pessoas começam bem devagarinho e vai chegando numa situação mais superior e daqui a pouco está ali
conversando com quem? Com o diabo e entregando a vida até pornografia. Filmes de pornografia pode levar a pessoa à adoração ao diabo e depois à possessão. Claro, não é numa homilia que dá para se falar tudo isso, mas eu estou alertando, porque são essas coisas que vai se levando. Mais uma vez eu estou falando, estou dizendo, estou conversando com os católicos. Agora, as pessoas que não querem saber de Deus e vivem isso, elas são livres para viver. Mas eu estou falando para os católicos como alerta. Tanto que no dia do nosso batismo, antes de nós sermos batizados, nós fazemos uma renúncia. Renúncia às falsas religiões, a renúncia ao pecado, a renúncia ao diabo. E depois que nós fazemos a renúncia, aí nós professamos a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Você entendeu? Muito cuidado. Filmes de bruxaria não é aconselhável para nós católicos assistirmos. É uma brecha para começar a servir ao diabo e depois dar a vida por ele. Cuidado com as falsas religiões. Para nós católicos, a religião católica é a única, é a certa. Tudo bem, se tem outras pessoas nas outras religiões, aí é problema deles. Eu aconselharia até vir para cá. Por isso que Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê já está condenado. É o nosso Senhor que falou. Você entendeu? Tome muito cuidado. Tem muita gente entrando no ocultismo, consagrando a sua vida ao diabo através do rock pesado. Ainda mais nós brasileiros, que muitas vezes não sabemos o inglês, aí fica muito na batidinha, né, no ritmo, e vai entrando ali, e a música está falando de entrega ao diabo e tudo mais. A mesma coisa eu digo de filmes de terror e tantas outras coisas. Entendeu bem? Estude o catecismo. Leia esses parágrafos 2052 a 2141. Eu repito, cada um é livre para seguir a sua religião e ir para onde quiser. Mas eu, como sacerdote, estou alertando os católicos, porque nós já encontramos o Senhor. E nós não precisamos perder tempo com essas coisas. É preciso extirpar. E se você tem essas coisas na sua casa, tira tudo da tua casa. Para não dar brecha para você ler, para você estudar e depois entrando nesse mundo, porque as pessoas vão gostando, porque há uma curiosidade dentro de nós, aí invocação de mortos, aí quer entrar no mundo sobrenatural, querendo saber as coisas que estão lá acima, e depois, meus irmãos, com pouca hora, está possuído pelo diabo. Que Nossa Senhora, que pisa na cabeça da serpente, ela pise e nos dê a graça de nós sermos fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Que a Virgem Maria, que estava aos pés da cruz, ela nos ajude na nossa fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.